Oi, gente! Vamos de vídeo aqui no canal. O assunto desse vídeo é um assunto muito sério. Acredito que todo mundo está acompanhando, porque o noticiário do mundo inteiro está replicando isso sobre a situação que a Europa vem vivendo hoje, que o mundo vem vivendo hoje, que é a situação da guerra na Ucrânia, certo? E eu sei que, como é algo que acontece no continente europeu, é algo que preocupa quem está aqui, e preocupa e pode interferir nos planos de quem está aí no Brasil, se planejando para mudar para Portugal. E aí, ainda é tempo de vir para Portugal? Vale a pena vir no meio disso? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com vocês. Então, vamos lá? Se você é novo por aqui, o meu nome é Tássila Lima. Esse é o Simbora em Portugal, onde a gente está aqui compartilhando dicas, informações, a nossa adaptação, a nossa rotina de uma família brasileira, agora residente aqui em Portugal. Eu sempre costumo vir aqui com mais simpatia, com mais bom humor, mas o vídeo de hoje, o tema de hoje, pede mais seriedade, pede que a gente adote esse tom, certo, gente? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve no canal, deixa like nesse vídeo e você é convidado a ficar e maratonar outros vídeos do canal. Antes de qualquer coisa, deixar claro aqui para vocês, pontuar, eu acho isso importante, que o que eu vou esclarecer aqui, o que eu vou trazer aqui é a minha perspectiva, a minha opinião, não é nenhuma regra, não é nenhum juízo de valor, não é nenhuma imposição, não é nenhuma fórmula, não é lei. É a minha perspectiva, a minha opinião, tá? Mas eu sempre procuro vir aqui no canal, mesmo, acho que poucas vezes eu vim em assuntos mais polêmicos, mas todo assunto que eu trago aqui, eu sempre procuro trazer isso com muita responsabilidade, tá? E aí vamos lá, para quem tá acompanhando, mesmo assim vale a gente trazer aqui um contexto, uma contextualização. Eclodiu uma guerra armada na Ucrânia, as tropas russas estão invadindo a Ucrânia. No dia que eu tô gravando esse vídeo, é o dia 2 de março. Hoje é o 7º dia do conflito e é um conflito que já era, de certa forma, já vem se alastrando ou se prevendo dentro de algumas semanas, de alguns meses, por uma guerra fria, já que já vem acontecendo entre esses países. Alguns não acreditavam que fosse eclodir para uma guerra propriamente dita, para essa invasão, mas é o que a gente tem visto. E existem outros possíveis cenários, tá? De acordo com especialistas, por mais que hajam ameaças de uma guerra maior, de uma escalada maior, não é o que se prevê, certo? Porque, falando em termos nucleares, país nenhum que tem esse tipo de potência de armas dessas potências em suas mãos quer usar essas armas, porque arma nuclear é uma arma de não uso, como se diz, né? Porque sabe-se que se no momento que um usar, outro usa e aí a coisa fica realmente muito feia. Mas não é nisso que a gente quer se ater, tá? A questão é que, no momento em que isso acontece, numa nação aqui na Europa, no continente europeu, inicia-se, claro que além de todo o sofrimento que esse povo está vivendo e que a gente se solidariza, óbvio, o mundo inteiro está abraçando a Ucrânia, o mundo inteiro está aplaudindo a coragem desse povo, o heroísmo deles, mas enfim, ao mesmo tempo que isso acontece, trazendo aqui para nossa realidade, o mundo hoje nada é estritamente pontual. No mundo globalizado, uma coisa que acontece num local, ele tem impactos e efeitos dominó, em níveis diferentes, mas tem o efeito dominó que abrange todo mundo, né? Que abrange muitos outros países, o mundo todo. O ônus e o bônus da globalização, certo? E aí, por ser na Europa, esse conflito, a Europa é então o continente que talvez mais vá sentir os efeitos desse conflito. De que efeitos nós estamos falando? Repito, nós estamos falando de um efeito de uma guerra propriamente dita que envolva todo o continente europeu. Não que essa possibilidade seja 100% descartada, mas não é nesse mérito que a gente vai entrar, tá? Mas eu digo o quê? Qual é o cenário que a gente tem hoje? Eu tô com algumas manchetes aqui que eu vou compartilhar com vocês e vou deixar aqui na tela também. Mas vamos lá, o que a gente precisa perceber a respeito desse conflito? Primeiro que a Europa já começa a viver uma grande crise humanitária. O que é uma crise humanitária? É quando existe uma situação de emergência generalizada que afeta uma comunidade inteira, certo? E isso vai se evidenciando com o número de refugiados, o número de pessoas saindo da Ucrânia para escapar da guerra, para escapar dos efeitos dela de primeiro nível, digamos assim, indo para os países vizinhos, e não só para esses, porque esses são os primeiros que os recebem, mas acaba se havendo uma evasão de pessoas saindo da Ucrânia
para todo o continente europeu. E aí, então, todos os países da Europa acabam recebendo os refugiados, e isso é louvável, e isso é digno, e é isso mesmo que tem que ser feito, mas isso traz consequências para os países que os recebem, certo? Mas a gente chega já lá. E por existir relação econômica entre as potências, entre os países envolvidos nessa guerra, sejam os que estão envolvidos diretamente, sejam os que estão envolvidos indiretamente, por existir também uma relação, essa questão da Guerra Fria, das retaliações, das sanções. Então, quando um bloco sanciona a Rússia de um lado, essa pode responder de outro. A Europa, por exemplo, ela é dependente de parte de energia que a Rússia gera, do carvão natural, enfim, existe uma interligação econômica que, dadas as sanções, também acarretam em prejuízos para os países europeus, tá? Que eu não vou entrar no mérito e nem no teor dessas sanções, no que isso, enfim, no que é cada coisa. Mas, e a gente não tá aqui, eu amo história, por isso que eu amo viajar, certo? E eu gosto de ler e entender um pouco sobre geopolítica, mas eu não sou especialista. E talvez você que esteja assistindo também não. Mas quem tiver coisas a mais para agregar acerca desse assunto, coloca aqui nos comentários, tá? Mas o que a gente precisa saber disso tudo? É que existe um volume enorme de refugiados se espalhando pela Europa, os países europeus estão recebendo esses refugiados. Portugal, por exemplo, já anunciou uma série de medidas, a gente chega já lá. E existe sim uma possibilidade clara de uma crise econômica. Tem uma matéria aqui que diz assim: guerra na Ucrânia. Que efeitos terá a guerra na economia, certo? Aumento da inflação, abrandamento do consumo e investimento e instabilidade dos mercados financeiros são alguns dos efeitos esperados no atual cenário de guerra que se escala, certo? Essa é a matéria do dia 25 de fevereiro, já tem alguns dias. Foi logo de quando tudo estourou, certo? Tem uma outra matéria aqui, que eu vou deixar aqui também na tela, que diz assim: a guerra vai pesar significativamente no crescimento, mas não vai parar. Ou seja, existem várias correntes de pensamento e os especialistas dizem coisas, algumas muito similares, outras um tanto quanto na outra mão. O que isso conta, gente, para você que está se planejando para mudar? É o momento de mudar para a Europa? Vamos falar de nós aqui. É o momento de mudar para Portugal? Então, nesse cenário, como eu já disse, os países começam a receber os refugiados e a adotar medidas para recepcioná-los, para inseri-los em suas comunidades, né? Portugal, por exemplo, já tem uma série de medidas que foram adotadas, que estão sendo adotadas, que diz respeito à facilitação da regularização dos refugiados ucranianos. Mas tem uma notícia interessante, que é o que eu vou colocar aqui na tela agora, que diz assim: empresas portuguesas já colocaram mais de 2.000 ofertas para refugiados. O governo criou uma plataforma de emprego para divulgar vagas especificamente para esse público, certo? Para esse público de refugiados. Tá, por que eu tô lendo tudo isso e onde é que eu quero chegar? Daí, para quem tá pensando em vir para Portugal, gera-se então uma grande incógnita, uma grande pergunta. É o momento de ir? Ainda é válido pensar em mudar para Portugal? Ainda compensa? Ainda vale a pena? Não é? Enfim. E eu quero já dar minha opinião sobre isso, dizendo o seguinte: ninguém pode responder essa pergunta por você, tá? Eu não ouso vir aqui, nesse espaço, me comunicar com você e dizer: não venha para Portugal agora. Por mais que esse seja o título do vídeo. Na verdade, eu coloquei perguntando, né? Não é hora de vir para Portugal? Não venha para Portugal agora? Certo? Por quê? Porque quem sabe das suas motivações é você, quem sabe dos seus planos é você, de até onde você tem condições de suportar os seus planos, de aportar os seus planos. Quem sabe é você. Eu não estou dentro da sua carteira, eu não estou dentro da sua cabeça, tá? E ninguém vai ser responsável pelas consequências de um passo para frente ou de um passo para trás que você der, a menos que seja você. O que a gente pode fazer estando aqui é tentar trazer alguma opinião ou trazer alguma informação que te ajude a clarear, ou te ajude a decidir, ou te ajude a melhor se programar no meio de uma situação dessa, tá? É a mesma coisa quando a pandemia surgiu, quando a pandemia estourou e as pessoas estavam com planejamento. Eu estava com praticamente as malas prontas quando a pandemia surgiu, quando a pandemia estourou, fronteiras fecharam, eu já tinha vendido a maior parte dos nossos bens, nós já tínhamos o visto chegando, nós já tínhamos muita coisa pensada, eu estava no meio de um planejamento que eu não podia simplesmente ignorar todos os passos que eu tinha dado e dizer: agora eu não vou mais, certo?
Mas vamos trazer a essa questão. O que a gente faz se a ideia é mudar ainda, considerando tudo isso? Eu espero, eu não vou, enfim. Como eu já disse, essa é a decisão sua. O que eu te digo é que você precisa ter olhos bem abertos e aprender a analisar o cenário. Primeira coisa é, se você se mudar para Portugal ou mudar para qualquer país que seja, não é um passo qualquer, que não deve ser dado de qualquer forma, eu não defendo de forma nenhuma uma mudança que não seja planejada, que não seja pensada, que não seja feita com muita responsabilidade, porque eu penso que se já existem muitas chances de dar errado quando é feito desordenadamente, as chances de dar errado é muito maior. Então, se num cenário qualquer, se no cenário normal já requer um baita planejamento, num cenário como esse, se a sua ideia ainda é mudar para Portugal daqui para diante, você precisa se planejar ainda mais. E isso inclui fazer a sua reserva financeira da melhor forma possível. Nós conversávamos esses dias, eu e o Joel, e pensávamos assim: a gente costuma dizer, por exemplo, venha com pelo menos 6 meses de recurso para que, se nada der certo, você tenha como se manter. Eu diria que você tinha que pelo menos dobrar isso agora. É a minha opinião, tá? Você não precisa concordar. Mas por quê? Pensa comigo. Muitas vagas de emprego sendo destinadas para refugiados ucranianos. E não estou aqui criticando a medida, pelo contrário, eu estou aqui louvando essa medida, porque a gente precisa ter empatia, a gente precisa pensar em como que vamos lidar com toda essa crise que está começando aqui na Europa, certo? Segundo, existe uma possibilidade real de recessão. Muitas pessoas, por mais que Portugal não esteja tão perto da Ucrânia, muitos refugiados se espalhando significam aumento da oferta de mão de obra, consequentemente menos vagas. Se existe uma recessão econômica a caminho, ou mesmo que não chegue a recessão, mas se existe uma sombra de crise econômica que seja, a oferta de trabalhos costuma diminuir, certo? Portanto, a chance de encontrar trabalho diminui. Ok? Se tem mais gente chegando aqui, aumenta-se a procura por casas, por rendas, portanto, quando aumenta-se a procura, a oferta se torna menor e, portanto, mais cara. Então, assim, existe todo um cenário econômico que você precisa pensar antes de vir e se planejar para ele, para que as chances da sua mudança que ela seja um sucesso, sejam maiores, certo? Em ambientes de crise, um empresário, por exemplo, ele opta por investir ou não, por abrir ou não determinada unidade, ou por investir ou não em determinada unidade de negócio. Mesmo que seja no ambiente normal, o risco ele tem que ser calculado. Então a gente não pode ignorar o risco, ou de repente o risco ele não necessariamente vai nos impedir de dar aquele passo, mas a gente precisa calcular e tentar mitigar aquilo. Isso significa que eu preciso tentar me preparar o melhor possível para esse cenário. Então, assim, mais do que nunca, minha primeira dica é reforce o seu planejamento financeiro, principalmente, e o seu planejamento em nível de organização. Mais do que nunca você precisa, aí vem um segundo passo, de conhecimento. Mais do que nunca busque informação, inclusive acerca dessa situação, dos desdobramentos, de como que a crise está evoluindo, certo? Mais do que nunca isso é importante. E aí vem uma dica importante dentro dessa, é que aprenda a filtrar as informações. Ninguém precisa de pânico, porque a situação já é por si só tensa, certo? A situação já é por si só nervosa, tensa, a gente fica, né, meu Deus, o que é isso? Com dor. Eu assisto muito noticiário e, como eu disse, eu gosto de geopolítica, eu gosto de história, então teve um dia que eu fiquei direto, assim, quase que o dia todo com o noticiário ligado ali, né, nos canais fechados que estão com cobertura completa dessa situação, e ver algumas cenas, eu chorei, eu comecei a ficar pesado, então, assim, às vezes a gente precisa filtrar, né, enfim. Mas, então, mais do que nunca, você precisa se munir de informações e aprender a filtrar essas informações. Ninguém precisa de sensacionalismo, ninguém precisa de pânico, a gente precisa de informações sérias, confiáveis, fiáveis, que possam nos munir no nosso planejamento, tá? E nos munir para que a gente forme uma opinião realmente, né? Não dá para formar uma opinião certa, concreta e equilibrada em cima de informações dadas de qualquer forma que sejam irresponsáveis, certo? Então essa é a minha segunda dica. E uma terceira dica, que é uma coisa mais prática, principalmente para quem já está com... Por exemplo, nós estamos agora em março, eu sei que tem pessoas que já estão fazendo o processo seletivo em faculdades, por exemplo, que vão tentar o visto de estudo, portanto já vão começar a comprar passagens ou pensar em coisas do tipo, né? Pessoas que já estão recebendo resultados de universidade, a gente não sabe quanto tempo essa situação vai durar, certo? Então pessoas que já estão recebendo o resultado das candidaturas e, portanto, já vão começar a dar entrada no visto, já podem pensar na data, acho que possivelmente estou mudando em agosto. Como a gente não tem, de fato, por mais que os especialistas digam, não deve evoluir para uma guerra de tal tipo, que é o que a gente espera, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Alguém precisa, enfim,
Por mais que os especialistas acreditem nisso, por mais que a gente queira acreditar que não é o que esses governantes desejam, ninguém está na cabeça de ninguém, especialmente quando se trata de um autocrata, né? Não quero entrar nesse mérito, gente. Então, assim, essa dica que eu dou, essa terceira dica, que é uma dica mais prática, é tudo que você for comprar a esse respeito, faça com possibilidade de cancelamento e remarcação. Você pode ter que reservar passagem aérea, por exemplo, porque a gente sabe que essas coisas, quando compradas com antecedência, elas se tornam mais baratas, ou até reservar uma estadia já. Faça tudo com possibilidade, mesmo que você pague uma taxa a mais, mas de ser um bilhete que você possa desmarcar, que você possa cancelar, que você possa remarcar, certo? Porque a gente não tem de fato como prever com clareza e com certeza como que esse cenário vai se desenrolar, tá? Eu espero que esse vídeo não traga... A minha ideia não é trazer ansiedade, não é fazer sensacionalismo, não é, eu não gosto disso. Por mais que os títulos precisam ser um pouco atrativos para fazer você clicar no título e vir assistir, né? As pessoas não colocam um título atrativo só porque elas querem ou porque elas gostam, é porque precisam chamar a sua atenção, mas eu não gosto de vir com puro sensacionalismo aqui. Eu gosto de trazer as informações de uma forma que eu julgo que seja responsável, então eu não quero que esse vídeo te traga ansiedade ou preocupação. Pelo contrário, eu quero que esse vídeo, de alguma forma, te tranquilize se esse é um plano seu ainda, se você vai manter esse plano, como que você tem que fazer, né? Então é respirar, planejar, é se organizar. Se de repente se eu não tenho um bom planejamento financeiro ainda, talvez seja melhor eu me organizar um pouquinho mais aqui e adiar um pouquinho, mas eu vir de uma forma que eu me sinta mais seguro no meu estudo, porque o que os especialistas acreditam é que a Europa pode estar começando, a Europa mudou. O que eles acreditam é que a Europa que nós conhecíamos até antes desse conflito estartar, de fato, ela não vai existir mais em termos geopolíticos, e a gente sabe que isso influencia economicamente e influencia diretamente na vida de quem está aqui já se estabelecendo, de quem já vive aqui, já tem uma vida útil, produtiva aqui. Imagina na vida de quem está chegando, tá? Então eu espero de coração que você compreenda as minhas razões em gravar esse vídeo e eu posso encerrar esse vídeo. Não vou nem encerrar convidando você para se inscrever. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo que como eu sou cristã, então eu creio em Deus e eu oro eu oro por paz. Eu oro pelo povo da Ucrânia, eu oro pelo povo da Rússia e que você se junte a nós nessa oração, tá?